Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo mostrando as anotações e marcações da minha Bíblia, hoje com o livro de Levítico. As anotações de Gênesis e Êxodo já estão aqui no canal e você pode acompanhar na playlist que eu vou deixar linkada aqui no final. E além dessa série, eu também estou fazendo uma série resumindo todos os livros da Bíblia, então se você não é inscrito, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque eu tô aqui para te mostrar o caminho para estudar a Bíblia com constância, organização e autonomia. Todas essas ferramentas de estudar um resumo do livro antes, anotar, marcar, essas técnicas vão te ajudar a alcançar essas três coisas. Bora aqui pra mesa para mostrar todo o meu livro de Levítico na minha Bíblia para vocês. Como sempre, esse vídeo vai ser dividido em primeiro fazer um tour completo pelo livro, depois mostrar os 5 tipos de anotações que eu faço com exemplos e depois o meu color code com exemplos de como eu usei ele em Levítico. Eu estudei Levítico na minha Bíblia e é assim que ela ficou. Como eu falei para vocês, no livro de Êxodo vão ter livros que vão estar mais escritos, outros menos, outros mais marcados, outros menos, outros com mais desenhos, outros menos. Mas eu vou mostrar a realidade para vocês de como ficou esse livro. E isso acontece porque às vezes em uma época eu estava estudando muito mais, em outra eu estava estudando menos. E isso é normal, vai acontecer na sua Bíblia também. Vão ter livros que você vai ficar mais engajado ali na leitura. Agora eu tenho a Bíblia de estudo, só que eu estou estudando livros mais pra frente, então eles estão mais anotados. Mas com certeza eu vou voltar a estudar Levítico em algum momento e aí ele vai ficar todo anotado também. E é assim mesmo, a gente vai estudando aos poucos e vai preenchendo. Não se preocupe de que sua Bíblia tem que estar toda escrita em todas as páginas, senão você não estudou. Não é assim. É uma construção que a gente está fazendo de um estudo. Aos poucos, a gente lê uma vez, depois volta anotando e é assim mesmo. Fica tranquilo. Esses aí que estão passando na tela são os 5 tipos de anotação que eu faço. O primeiro, que é quando eu faço um destaque. Às vezes usando uma ilustração, às vezes escrevendo uma frase que me chamou atenção bem grande aqui do lado. Como vocês viram aí, em Levítico eu não tenho nenhum exemplo desse tipo de anotação. Ainda não fiz nenhuma ilustração nele. O segundo tipo são as minhas impressões e aqui está um exemplo. Eu li sobre as relações ilícitas do capítulo 18 e a reflexão que eu tive foi: todas essas leis e decretos eram para tirar costumes ruins do povo que Deus estava separando para ele. E isso porque, se você for ler esse capítulo 18 aqui, você vai ver que tem algumas leis que são meio óbvias, tipo, não se deite com a sua tia, sabe? Só que quando a gente vai lendo e entendendo a história, você percebe isso. Se tem uma lei, é igual aquele negócio, né? Se tem placa é porque tem história. Se tem uma lei mandando não fazer isso, é provável de que havia esse costume talvez lá quando eles estavam no Egito, eles ficaram muitos anos lá, algumas gerações se passaram lá, então pode ser que eles tinham algum costume desse, ou que os povos ao redor tinham algum costume assim. Então a gente vê que muitas leis em Levítico são desse tipo. Parece uma lei meio óbvia, mas se tem a lei, né, porque tinha alguém que fazia. Mais uma vez eu ressalto para vocês, olha como que é legal você anotar as impressões que você teve quando você estiver lendo a Bíblia. Talvez para eu ter toda essa reflexão que eu tive com vocês agora, eu teria que ler todo o texto de novo e quem sabe esperar de que aquela mesma reflexão viesse à minha mente. Mas como eu anotei, eu não perdi o pensamento que eu tive na hora. O terceiro tipo são estudos e informações importantes ali sobre o texto, que eu tiro de algum dicionário, de algum curso, informações que me ajudam a aprofundar no conhecimento do texto, como por exemplo essa aqui, ó. O que é holocausto? Em hebraico, olá, que significa aquilo que sobe ou ascendente. Ao contrário dos outros sacrifícios, os holocaustos eram totalmente consumidos no altar, exceto a pele que era entregue ao sacerdote. E aí tem mais informações aqui embaixo. Então eu estava estudando sobre os sacrifícios que aconteciam lá no templo. Se você não sabe muito bem sobre o que fala Levítico, a gente tem um vídeo aqui no canal de resumo desse livro, que vai te dar uma ideia muito bacana. E eu quero trazer para vocês também vídeo explicando o que acontecia no santuário, porque foi até nesses estudos que eu fiz aqui, tá vendo? Que eu entendi muita coisa e vi que, assim, tem muito aprendizado pra gente ter em Levítico, apesar de não ser um livro, assim, tão preferido por nós, né?
Outro tipo desse tipo de anotação, né, de informações, são versículos relacionados. Aqui no capítulo 19, Deus está passando várias leis de comportamento que eles deveriam ter com o próximo. E aí me lembrou Mateus 22, que fala pra gente amar cada um o seu próximo como a si mesmo. Aqui, por exemplo, quando falava do dia da expiação, me lembrou de Hebreus 9:12, que diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. É um texto onde provavelmente Paulo estava fazendo alguma pregação e ele usou as figuras aqui de Levítico relacionadas aos sacrifícios que aconteciam, o lugar santíssimo que tinha lá no santuário de Deus, que tinha lá no meio do povo de Israel. Ele usou essas figuras para falar de Jesus. E isso nos ajuda a entender que até essas coisas em Levítico que às vezes a gente pula, que a gente não entende muito, quando a gente vai estudar a fundo, são exemplos do sacrifício de Jesus. Ó, aqui também coloquei uma referência de Tiago 2:8, que tem a ver com esse versículo aqui. Então são esses tipos de informações. Aqui eu coloquei uma explicação que eu li sobre esse versículo. Então esse que é o tipo de anotação de informação, né? É algo que me dá mais base para entender aquilo que eu tô lendo. Significado de nomes, enfim. O quarto tipo é o que eu sempre coloco em post-its, que são comentários que eu vi em alguma pregação, que eu li em algum livro, que são interpretações sobre aquele texto ali, mas que eu sempre coloco em post-it porque como é uma interpretação de alguém sobre aquilo ali, pode ser que um dia eu ache uma interpretação melhor e aí eu queira tirar esse post-it, mas isso não é regra também não. Às vezes é o post-it que eu coloco porque não coube, né? Às vezes ficou muito cheio e essa informação aqui, por exemplo, é sobre isso aqui, aí eu quis colocar o post-it, mas geralmente tudo que eu coloco, que é uma interpretação de alguém, que é algo que eu vi no livro, eu coloco em post-it. E por fim tem os anexos, né, que é aquela folhinha que eu coloco aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, por exemplo, em Êxodo. Mas aqui em Levítico eu não tenho nenhuma folhinha dessas ainda. Como sempre, um pause no vídeo pra você lembrar de deixar o like, porque eu sei que você esquece às vezes. Eu também esqueço. E os exemplos aí do Color Code, já vou até colocar aqui na ordem pra lembrar. Azul, palavras de Deus. Verde, versículos que dão esperança. Roxo, coisas que eu não devo fazer igual. Rosa, que eu devo fazer igual ou características de Deus. Laranja, alertas e advertências. E amarelo, outras informações. Lembrando que nem sempre eu vou ter exemplo de todas as cores naquele livro que eu estiver mostrando para vocês, porque não é obrigatório você usar todas as cores, não, eu tenho que achar um versículo que fala um alerta. Não é assim. Você tem que ler o texto e usar o Color Code como ferramenta para te manter ativo no texto, ativo na leitura, para você se lembrar o que aquilo causou em você, né, na hora que estava lendo. E eu sempre vou repetir isso aqui em todos os vídeos para fixar isso no coração de vocês, porque é uma pergunta que eu recebo muito, mas como que eu vou marcar? Mas e se eu não achar o versículo de tal cor? Fiquem tranquilos. O Color Code é para ser algo leve, para poder te ajudar a fixar os conhecimentos. Não é para te deixar preocupado. Então, exemplos de azul. Aqui no meu livro de Levítico, praticamente ele todo, eu marquei de azul, porque de azul são palavras proferidas por Deus, e o livro de Levítico todo, como vocês podem ver, são muitas orientações que Deus estava passando ali para Moisés passar para o povo. Então eu fiz como eu dei exemplo para vocês lá em Êxodo. Como eram muitas coisas, eu marquei de azul aqui do lado, e os principais pontos que me chamaram a atenção de palavras que Deus estava falando, eu grifei. E é muito legal saber que para explicar aqui para vocês, eu nem precisei ler todos os versículos para ver se era a palavra de Deus. Só pelo fato de ter o Color Code, já consegui explicar rapidamente para vocês quem é a pessoa que mais está falando aqui em Levítico, né? Por isso que é legal o Color Code. Eu acho que não vai ter nada nesse livro aqui marcado de verde, de roxo também. Provavelmente não vai ter, porque o livro de Levítico, ele não conta tanto histórias, né? Eles são mais orientação de Deus para o povo. E como o que eu marco de roxo são atitudes que eu leio ali, vejo a pessoa fazendo e não devo fazer igual, provavelmente aqui não vai ter por causa disso, que são mais palavras de Deus mesmo orientando o povo, ou Moisés alertando o pessoal. De rosa, que são coisas que deve fazer igual, ou características de Deus, o Senhor falando para Arão, marquei aqui, tá vendo, de azul, porque é o Senhor falando, mas marquei de rosa também falando o seguinte: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas
todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Então é algo que Deus estava falando para Arão fazer e que eu devo fazer igual também na minha vida, né? E aqui é um outro exemplo daquilo que eu já falei para vocês aqui no canal. Às vezes, o mesmo versículo vai ser de 2 assuntos. Vai ser palavra de Deus e vai ser uma coisa que eu devo fazer igual. Então, quando coincide assim, eu faço desse jeito. De laranja também acho que não vai ter nenhum exemplo. Realmente não tem. E de amarelo são outras informações ou dados importantes. Ou outra coisa que me chamou atenção e não se encaixou em nenhuma das outras cores. O exemplo aqui do capítulo 9. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Quando eu tava lendo isso aqui, eu achei muito legal isso, né? Porque aqui falou que eles gritaram de alegria. Mas imagina essa cena, saindo fogo da presença do Senhor, consumindo ali o sacrifício e tudo mais. Eu acho que eu ia ficar assustado, né? Mas aqui fala que o povo viu isso e gritou de alegria, né? Porque aquilo mostrava que Deus estava ali, que a presença de Deus estava com eles e eles se alegraram muito com essa demonstração da presença de Deus. Então é uma informação muito legal que eu vi na hora, quis marcar. E vocês verem que às vezes também, em vez de eu marcar de amarelo, eu dou uma grifada assim com a caneta, tá vendo? Acontece isso bastante. E esses números aqui são os tipos de sacrifício que eles iam mencionando. E aí eu fui numerando, marcando de amarelo, né? Quem que deveria fazer esse sacrifício, como que seria, aí as informações principais, quem que deveria levar gado, ovelha, enfim. Mas eu quero muito fazer um vídeo explicando o santuário para vocês, como que funcionavam esses sacrifícios, porque depois que eu entendi isso, nossa, é tanta coisa legal que a gente pode aprender de Levítico, e às vezes a gente deixa esse livro de lado achando que é só um monte de regra, um monte de lei pro povo de Israel, mas dá pra gente aprender muita coisa. E eu sei que essa parte é meio difícil, né? A gente começa a não entender muito, mas fulano tinha que levar gado, o outro tinha que levar uma pombinha, porque eu não tô entendendo nada. Então, se você tem interesse de entender um pouco mais sobre esses sacrifícios, comenta aqui embaixo pra eu saber, que aí eu trago um vídeo explicando. Aí eu vou trazer imagens do santuário, como que era antigamente, explicar as repartições, explicar os sacrifícios. Eu acho que vai ser bem interessante se vocês acharem legal. E esse foi meu livro de Levítico. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo.